Questão 1, letra C. Na questão 1, letra C, ele fala para a gente analisar a função g e observar que a função g ela tem máximo e mínimo, beleza? Em geral, ela não poderia, não precisaria ter máximo e mínimo. Ou, na verdade, todos os pontos dela poderiam ser máximo ou mínimo. Máximo e mínimo ao mesmo tempo. Então, vou fazer aqui um esboço mais ou menos da G. Vou fazer uns 2 ou 3 esboços aqui para a gente pensar um pouco e refletir a respeito dessa função. Então, o que a gente tem? A gente tem uma função g. A função g, ela é zero em algum valor e é zero em outro valor. E além disso, ela tem que ser contínua no intervalo, beleza? Ela não pode saltar para mais infinito ou para menos infinito. Então, você tem aqui, ela é zero em A e ela é zero em B. Beleza? Nesses dois valores, ela tem um valor zero. Agora pense, se eu tenho uma certa função no intervalo aqui, A e B, então eu posso fazer qualquer tipo de curva aqui. Posso fazer uma curva assim, ou sei lá, assim. Pronto. Fiz uma curva qualquer aqui. Se você observar, em algum momento aqui, essa curva ela tem a derivada igual a zero. Por quê? Porque em algum momento no intervalo fechado, a gente viu, né, que curvas em intervalo fechado, elas podem ter máximo ou mínimo. Então, se aqui você tem o mesmo valor que aqui, essa curva vai ter máximo ou mínimo. Então, pode ser isso, pode aqui tem um mínimo, aqui tem um mínimo, aqui tem um máximo, né? Então, aqui tem um máximo, aqui tem um mínimo, aqui tem um máximo. Beleza, então a gente já sabe que em algum ponto aqui a função vai zerar, né? A derivada da função vai zerar. Porque a gente tem ou um ponto máximo ou um ponto mínimo nesse intervalo. Beleza? Então, se você tem aqui 0 e aqui 0, em algum momento a derivada vai zerar. Você poderia argumentar dizendo bem assim: e se a minha função for desse tipo aqui, ó, tenho 0 aqui, A e B, e a minha função for uma reta aqui, ó. Se ela for uma reta, assim, uma reta horizontal, a derivada dela em todos os pontos vai zerar. Então tá aí, ó, sempre quando eu tenho uma função em que o valor final é igual ao valor inicial, se o valor final for igual ao valor inicial, ela vai ter ponto, se ela for contínua, ela vai ter ponto de máximo ou ponto de mínimo no intervalo. Tá, mas isso aqui, nesse caso de cá, isso aqui é um ponto de máximo ou mínimo. A gente pode considerar que esse ponto aqui, ele pode ser chamado um ponto de máximo. Nesse intervalo aqui, todos os pontos são pontos de máximo. E todos os pontos são pontos de mínimo. Beleza? Então, tá aí. Se você tem um intervalo em que o valor final é igual ao valor inicial, você tem um ponto crítico no meio. E se você tem ponto crítico, se existe um ponto de máximo, né? Se existe ponto de máximo, o que a gente tem? Para ele ser ponto de máximo, ele tem que ser ponto crítico. E para ele ser ponto crítico, a derivada, em algum momento, vou botar assim, tem que ser igual a zero. Então, a derivada da função g, em algum momento, tem que ser zero para algum valor aqui
que esteja nesse intervalo. Esse intervalo AB. Beleza? Então, para algum valor aqui, a gente tem que encontrar, já que essa função tem ponto de máximo e ponto de mínimo. Se ela tem ponto de máximo e ponto de mínimo e ela é uma função contínua, obrigatoriamente ela vai ter um ponto crítico, e se tem ponto crítico em algum lugar, a derivada dá zero. Beleza? Então tá aí que ele queria que a gente mostrasse.